See the man who won't stay for your meal, getting all the piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like. Bem-vindos ao Legado Jurídico, onde as vozes do direito moldam o futuro. Preparem-se para conhecer as histórias e os desafios daqueles que fazem a justiça acontecer. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um Legado Jurídico. Hoje nós estamos aqui com dois convidados especiais. O doutor Marcos Bispo Alves, advogado administrador de empresa, com case pela FGV, cursando, conciliador mediador do Tribunal de Justiça de São Paulo, e também a doutora Ariane Sabrina Batista, advogada pós-graduada em Direito Empresarial e Direito Processual Civil, conciliadora e mediadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. Sejam muito bem-vindos ao nosso Legado Jurídico. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês e nessa instituição, né? Foram 7 anos, na verdade, porque eu fiz RH primeiro, sou tecnóloga em recursos humanos e depois direito. Então, pelo corredor eu vim comentando com o doutor como é gostoso a gente poder retornar aqui e poder compartilhar dessa experiência. Sim. Eu, particularmente, sou suspeito, né? Porque eu chegando aqui na instituição, eu já comecei a olhar o trânsito, aí lembrou e foram passando filmes na minha cabeça. Logicamente que eu adoro esse lugar, adoro os professores, eu sou muito suspeito de falar. E é um prazer imenso estar retornando à casa novamente. Ficamos muito felizes de recebê-los aqui e tenho certeza que toda a faculdade fica feliz de recebê-los. Com certeza. São felizes. Bom, hoje temos um tema muito interessante a tratar, serão as bets, casas de apostas e jogos de apostas no geral. Os nossos doutores são pioneiros no assunto no nosso país e eles vão falar um pouco sobre o caso que eles advogaram sobre o assunto. Então, nós tivemos uma reportagem noticiada na CNN e alguns outros jornais que tomaram a mídia aí de uma liminar sobre o funcionamento de uma bet, tá? Então, eu vou puxar um pouquinho esse contexto para explicar, né, como que a gente veio parar nesse cenário para chegar na nossa liminar. Perfeito. Então, existe todo um período histórico aí, as primeiras apostas vão começar lá com as corridas de cavalo, depois nós vamos ter a Era de Ouro, né, aí Eurico Gaspar Dutra, que é um presidente que já não era tão adepto, ele proíbe, e depois isso volta a acontecer. De forma permitida ou não, as apostas, os jogos, eles sempre ocorreram, né? E aí nós vamos ter o quê? Um cenário pandêmico no Brasil. Na pandemia, as pessoas começaram a buscar formas de lazer. Por isso que houve esse boom, né? Essa explosão, esse crescimento exacerbado dessa questão de apostas, né? As empresas, elas utilizavam-se de offshore, então elas operavam no Brasil, você conseguia jogar, mas o dinheiro ia todo para fora. Veio esse boom pandêmico. O que o governo observou? Nós podemos utilizar o dinheiro dentro do nosso próprio país, inclusive controlar, porque se eu não tenho controle sobre essa empresa, eu não tenho como controlar o tipo de serviço que ela vai ofertar, quem vai jogar, né? Aí é toda essa questão de jogo responsável. E aí o governo, então, iniciou o processo de legislação, autorizando o funcionamento de bets, isso lá em 2018 foi a primeira lei, né? Aí no período pós-pandêmico veio a regulamentação efetiva, porque até então você tinha uma lei, né, com situações ali esparsas, mas você precisa regulamentar, e são muitos detalhes. E aí, pela necessidade, eles começaram a regulamentar de forma rápida. Então, veio uma outra legislação e vieram portarias. Aí eu passo para o doutor falar um pouquinho sobre como foi essa questão da nossa liminar. Foi um caso bem bacana que nós podemos trabalhar juntos, né, em conjunto, principalmente. Conseguimos fazer com que uma empresa, pode falar até o nome dela? Fique à vontade. Não, provavelmente eu vou O nosso cliente Megapixbet, tá? Ela estava com um problema, tá? E ela ainda não tinha conseguido submeter toda a documentação. Ou seja,
Tem uma série de documentos, tá, que a própria legislação solicita. É uma infinidade de documentos. Tanto é que eu acho que a gente ficou uns 3 meses só para Levantar toda a fazer o documentação. checklist e fazer o levantamento. E logo em seguida, o que acontece? Veio a portaria 827, tá? Logicamente, anteriormente teve a lei 14.790, na qual ela já determinava que as empresas de bet que estivessem em operação no Brasil, tá? Elas poderiam operar, mesmo sem regulamentação, tá? Até 31 de dezembro de 2024. Porque elas Ok. estavam nesse processo de regulamentação. Então, não é sem regulamentação. É as empresas brasileiras que estivessem ali aplicando nesse processo poderiam até 31 de dezembro funcionar. Correto. E aí, para reforçar isso, a portaria 827 veio e também fortificou que as empresas poderiam funcionar até 31 de 12 de 2024. Perfeito. Até aí, ok. Então, as empresas começaram a regularizar. Ou seja, preparar documentação, submissão e atender todos os requisitos do governo, tá? Quando foi em setembro de 2024, saiu a portaria 1475, que disse o seguinte: as empresas que não estiverem submetidas à documentação para a SIGAP até o dia 17, correto? 16, não poderiam atuar no Brasil. Ou seja, ela estava confrontando com a lei 14.790. E Então, com a própria portaria. E com a própria portaria anterior. 827. Então, ou seja, aí virou um Deus nos acuda. E aí, a Megapixbet, vendo que a sua documentação ainda não estava totalmente completa, nos procurou e falou: olha, eu estou com um problema, o que a gente pode fazer? Nós analisamos o caso, vimos que alguns pedidos de liminar não havia passado pelo crivo do tribunal, e aí nós começamos a desenvolver uma tese para isso. E aí conseguimos, pela primeira vez na história, uma medida liminar para que uma empresa, mesmo sem estar cadastrada totalmente na SIGAP, continuasse o processo, tá? Continuasse o processo e continuasse a operação. Porque a gente está falando aqui de um aparato de funcionários muito grande. A gente fala, é uma movimentação muito grande, gera muito emprego. Então, isso ia prejudicar muito a empresa. Então, nós entramos com esse pedido liminar, ele foi deferido, tá? E aí, prosseguimos com as operações. Mesmo após esse pedido liminar, a documentação junto à SIGAP e à SPA ainda não havia sido analisado por eles, então, ou seja, continuávamos ali no limbo pedindo a regulamentação. Sim. Chegou 1 de janeiro de 2025, nós já havíamos uma liminar em mãos, pensamos o seguinte: vamos cair, nosso cliente vai deixar de operar. E esse prejuízo vai ser grande. É porque existe uma lista do governo, né? Hoje, se você entrar, você consegue acessar. Tem acho que 71 empresas. E essas 71, elas podem ter ainda os subdomínios. Isso autorizadas sem ordem judicial. Existem mais algumas com ordem judicial, tá? Então, todas as vezes que tem a atualização dessa listagem, né, o que acontecia? O nosso cliente saía dessa lista. Nossa. Então, por isso que nós entrávamos com o pedido liminar para que ele fosse reinserido, por conta de tudo isso que o doutor muito bem colocou. Existe um custo, uma alta demanda, né, para você manter uma empresa regular. Só para vocês terem uma ideia, o valor de uma outorga, uma autorização, para uma bet funcionar legalizada no governo federal hoje é 30 milhões. Uau! Mais 5 milhões de reserva para marketing, mais 30 milhões de capital integralizado. Meu Deus. Então, assim, é um investimento muito alto. Você tem que cumprir com inúmeros requisitos do governo. Isso, inclusive, é uma pauta muito interessante, porque quando as pessoas questionam, né, esse crivo, ele é muito alto.
Então, você tem que comprovar a idoneidade dos sócios, você tem que comprovar a origem do dinheiro empregado, você tem que comprovar que a empresa tem um saque disponível 24 horas, 7 dias por semana, com atendimento por telefone, com atendimento por chat. Então, são detalhes, assim, organograma, tudo isso é submetido para a SPA, que é a Secretaria de Prêmios e Apostas, que é o órgão que fiscaliza essa questão. E o SIGAP é o sistema que a gente usa para a submissão de documentos. E lembrando que isso é um período de 5 anos, tá? Apenas de 5 anos. Muito recente. E então, nessa questão, só voltando lá, aproveitando o gancho da doutora, nós, tendo essa liminar na mão, em janeiro de 2025, Nova lista. novamente, nova lista, nosso cliente não estava nessa lista. O que nós fizemos? Novamente, mais uma liminar. Então, entramos com a liminar e aí no dia 8/1/2025 tivemos o deferimento também para que o nosso cliente continue funcionando sem ter que pagar os 30 milhões, né? E continuar as operações dele no Brasil, tá bom? E até que a SPA analise toda a documentação dele, ou seja, ele continuou operando. Muitas das empresas que não entraram com um pedido liminar pararam as suas operações. A maioria delas hoje não conseguem operar em virtude do custo. Do custo, né? Muito E alto. Muito mesmo alto. assim, por isso que caiu, porque quando começou lá tinha mais de 300, né, doutora? Mas aí agora já vamos jogar aquela bomba, assim. Ah, é bom. Não conseguem operar no mercado regular. Não é que não operam, né? Não estamos dizendo aqui que não existe operação. Mas é assim, consegue. graças a Deus nós sempre advogamos para empresas muito corretas. tá? Nosso trabalho é no processo regulatório, é exatamente o ponto. Né? Uhum. É uma jogada, né, doutora? Uma bela de uma jogada, né? Porque isso é algo que está em alta, né? Sim. O pessoal está em cima disso, muita gente está fazendo, muita gente está acontecendo, tem grandes influenciadores divulgando isso, então é uma jogada de E mestre. como nós estávamos conversando aqui antes de iniciar, né, o próprio governo também, ele está se adaptando. Então, assim, mas Sem entrou com uma dúvida. liminar, está contra a Secretaria de Prêmios e Apostas? Não. A empresa, ela quer trabalhar regulamentada, porque ela entende que é mais vantajoso, ela quer atender ao nosso país, ela quer atender os jogadores da melhor forma. Então, o que a gente está buscando é só a adequação. Então, o que nós usamos aí de base nessas liminares foram a questão da isonomia, princípio da isonomia. Então, tratar todas as empresas que estavam lá naquela lista de maneira igual. equitativa, a segurança jurídica, né, da não antecipação de prazos. Então, assim, não é nada extremamente diferente, Sim. só precisa ser bem estruturado. Bom, eu vou pegar um ponto que a doutora citou bem no início, voltando, sobre o histórico que você falou, porque como você bem citou, apesar de as bets em si serem algo relativamente novo, apostas no geral não são novas, tanto no Brasil quanto no exterior. E eu pergunto para vocês, quais são as principais diferenças entre essas apostas legalizadas e que existem há muito tempo, com as bets atualmente, para elas gerarem tanta polêmica? Porque a bet, na verdade, ela é uma loteria de aposta de cota fixa. Você tem lá diferentes tipos. Você tem a loteria daquela que é física e você vai lá com um papelzinho e faz o jogo. E aí você tem uma probabilidade de fazer uma estatística para saber o resultado daquele jogo. Aí você vai ter, por exemplo, jogos de cassino, que são chamados jogos de azar, que é sorte ali. Então, as bets em si, elas conseguiram esse funcionamento por conta da utilização da palavra loteria na legislação, que abriu esse leque para as apostas de cota fixa. Mas a bet, ela é uma aposta de cota fixa, inclusive as odds lá, que são as apostas feitas, né, pelos jogadores. Tem gente que fica estudando por dias para poder fazer aquelas apostas nos jogos de futebol. Então, tem todo um sistema de funcionamento. São diferentes tipos de jogos, diferente do bingo, do jogo do bicho. Eu creio que essa polêmica criada
ou tenha sido através dos influenciadores que passaram informações erradas, ou seja, se você pegar muita gente aí lá atrás, vai 2016, 2018, porque na realidade a aposta de cota fixa mesmo, ela tá bem lá para trás. Uma das primeiras veio em 2016, tá? E aí eles não podiam abrir empresas aqui, então eles abriam offshore fora do Brasil, Curaçao, Belize, outros países, tá? E todo esse dinheiro, como a doutora já tinha colocado, ia para fora. O governo, vendo que isso gerava um bom dinheiro, por que não trazer para o Brasil? E foi a melhor decisão que ele fez. Tá? Isso foi muito bom mesmo. E a questão que acontece é o seguinte, então tinha muitas informações errôneas aí. Às vezes você pegava um youtuber dizendo que você ia ficar rico do dia para noite. Não existe, gente. Não existe isso. Aí as pessoas começaram a achar que isso era um investimento. Isso não é um investimento. Isso é lazer. Sim. Isso é lazer. Você tem que estar ciente de que ali você está se divertindo. Você não tem que pensar que eu vou colocar dinheiro ali e vou ficar milionário. Não Ou vou. até mesmo que esse dinheiro vai retornar de forma... né? Não. Ó, hoje com a regulamentação... Pode ser que ele tenha essa sorte. Sim, porque assim, Ou hoje ele com a vai perder, regulamentação, você é obrigado a distribuir a maior parte desse dinheiro arrecadado, tá? Então as empresas Uma elas são grande- obrigadas a... Sim, Tem um percentual que vai para investimento no esporte, na federação. na educação. Na saúde Então, mesmo, né? na saúde. Então, o que acontece? Uma grande parte deste valor é revertido, tá? Mas acho que o marketing foi que gerou essa questão da bet, sabe? O tigrinho, a imagem que as pessoas têm. E não procurar entender exatamente o que é uma casa de aposta, quais os tipos de aposta, não é tudo a mesma coisa. E a maneira, igual muito bem colocado, né? Pode retornar esse dinheiro? Pode ser visto como um investimento? A famosa resposta do direito. Depende. Sim. Né? Tudo é a maneira como você utiliza aquilo, a maneira como você entende aquilo. Porque se você pega uma pessoa leiga para apostar, a probabilidade dela ter um retorno é ínfima. Mas se você pega uma pessoa que fica estudando os jogos, igual eu coloquei a questão do futebol, né? E ele faz a aposta ali, quando ele faz consciente. Porque tem toda uma estratégia, né? Exatamente. Para que ele consiga reverter esse valor que ele colocou. É como um jogo de xadrez, um jogo de pôquer. Então você precisa estudar, saber o que você vai fazer. Mas aqui não. Aqui, o que o governo quis fazer? É uma forma de lazer, só que regulamentada. Inclusive, tá, dentro das próprias empresas, tá, de bets hoje, eles têm a obrigação de monitorar a lavagem de dinheiro. Obrigatoriamente, eles precisam analisar isso. E se tiver qualquer movimentação suspeita, a gente tem que denunciar. Ou seja, a própria empresa tem que denunciar diretamente ao COAF, tá? Para que o COAF comece a investigações. Então, ou seja, hoje se torna muito sério. Não que anteriormente não era, tá? Mas todo mundo tentava fazer que fosse uma coisa séria, mas que gerasse diversão e lazer para a população. Perfeito. Eu gostaria de puxar só essa questão do marketing, porque eu acredito que o erro deles foi entregar na mão de influencers que já eram ricos antes e falarem eles usarem da fala, né, que tipo, eu enriqueci com um tigrinho, foi a Beth que me enriqueceu. E pode ser que tenha acontecido, tipo, o aumento da fortuna, mas de fato não foi pelo tigrinho, pelas A Bets, imagem que né? as pessoas veem de fora, elas não relacionam. Exatamente. A pessoa vê ali, porque é muito o que a gente tem hoje, né? O que você vê é o que acontece, é tudo verdade que você vê. Então, a pessoa relacionar a vida desse influenciador, o que ele posta ali nas redes sociais com aquilo que ele divulga, é uma realidade. E foi a forma como foi divulgada muitas das casas de apostas no início. Então, acredito que essa má fama venha disso, né? Exatamente, uma grande parte da má colocação, né? Existe aquilo que a gente trata como iconoclastia, quando você pega um pedacinho de alguma coisa e você faz... Então, eu vou lá e eu divulgo uma partezinha do jogo do tigrinho e a parte que eu lucrei.
né? Mas você não explica todo o funcionamento. Aí tudo isso serve para o marketing tanto na área de bets como em qualquer outra coisa, né? A informação completa, a questão do respeito ao consumidor. Perfeito. Perfeito, eu vou aproveitar o gancho. Você tem alguma questão? Fique à vontade. Eu vou aproveitar o gancho que a gente está falando disso e vou fazer a minha pergunta aqui para vocês, para ambos, sinta-se à vontade. Vocês acreditam que a manipulação de resultados por jogadores em benefício de casas de aposta pode ser enquadrada como crime organizado? Para além disso, e nesse contexto, quais seriam as implicações jurídicas para influenciadores, streamers, né, que promovem plataformas de apostas ilegais, que muitas vezes sem conhecimento técnico ou respaldo legal, assim, essas atuações? Vamos lá, são segmentos bem diferentes, né? A questão de crime organizado, aí você vai entrar literalmente na esfera penal e verificar se preenche, né? Se tem ali a materialidade, a materialidade, autoria, tudo certinho, a quantidade de indivíduos, mas a questão da manipulação por si só, ela é um ato criminoso e que é vedado pelas empresas regulamentadas, tá? Então, hoje elas investem em softwares, em mecanismos de segurança de valores, assim, absurdos para garantir que não haja a manipulação de resultados. Então, existem plataformas lá que ficam em tempo real acompanhando todos os jogos. Isso eu acompanhei a apresentação de uma dessas plataformas para o meu cliente e é um dos requisitos do governo que a empresa esteja associada a uma das plataformas autorizadas pelo governo, que faz o controle de todos os jogos que estão acontecendo e de possíveis apostas fraudulentas. Então, quando a gente fala do mercado regulamentado, existe toda essa preocupação, tá? Aí a questão da parte penal, cada caso a ser analisado. Aí a segunda parte, que acho que eu deixo para A segunda parte os influenciadores, né? Quais seriam as implicações jurídicas, né, para esses influenciadores, os streamers que promovem essas plataformas? Bom, desde que seja comprovado, cada qual vai responder pelo crime que foi cometido. Então, isso é fato. Então, eu vi até... Eu assisto pouco televisão, tá, gente? A gente não tem muito tempo, né? A gente vive estudando, trabalhando, então fica muito complicado pra gente ver televisão. E no momento que você chega em casa, você quer dar atenção pra esposa, quer bater papo. Então, é totalmente diferente. Então, a gente não consegue. Mas a questão eu vi sim até um caso de uma venda de um cartão vermelho, acho que venda de um gol, algo assim na televisão. E realmente isso pode acontecer, mas aí você tem que lembrar. Quem fez essa venda? Será que foi uma bet? Não foi uma bet. De fato. Porque, de fato, para você tomar um cartão vermelho, quem é que tem que ir lá entregar o cartão vermelho? O juiz. Ou o juiz, ou o próprio jogador. E aí a gente Teve um para caso assim, né? para analisar. Foi o Bruno O Henrique, não é? jogador tomar um cartão vermelho, se ele quiser, ele vai tomar. Sim. E como é que eu vou controlar isso? Não tem como controlar. Isso independe da gente. Sim. Então, ou seja, não vai ser uma bet, ou o diretor de uma bet, ou o CEO de uma bet, que vai chegar e falar, olha, você hoje vai tomar um cartão vermelho e vai começar a subir as apostas. Isso não vai existir, gente. E quem assegura que anteriormente, quando não se falava em bets, nenhum resultado de jogo foi manipulado? Exato. Não estava em evidência, então a gente não sabe o que acontecia nos Sim, com bastidores, né, certeza. por assim dizer. Em relação, Porque essas apostas também existiam ainda. Sim, com certeza. em relação aos influenciadores, a legislação já está mudando bastante. E a depender do tipo de propaganda, ele pode responder solidariamente com a empresa, tá? Isso foi uma alteração Olha recente. só que interessante. E até as publicações de marketing hoje, tá? O próprio CONAR, ele analisa, tá? E ele direciona. Você não pode fazer qualquer tipo de propaganda que venha a falar inverdades, vai. Suponhamos igual antigamente lá, acho que teve um caso da Blazer até, né? Que, entre aqui, invista seu dinheiro que você vai ficar milionário. Isso não existe, gente. Isso não é investimento. É aquilo que eu já falei. É lazer. Então, hoje, o governo, tá? Ele está bem atento a todas as movimentações. Muito atento. Tanto é que se você não cumprir todos os pré-requisitos e não cumprir com a legislação,
Sua licença é cancelada. E um ato você pode responder em diversas esferas. Você pode responder no CONAR, no COAF, na legislação civil. Vai ser analisado aí o caso concreto. E é importante isso que você trouxe, e que já foi citado anteriormente, da forma como é divulgado. Por quê? Como você citou, acho que foi anteriormente na nossa conversa, sobre o princípio da isonomia, você relacionou as diversas bets, mas também a isonomia vale para todos os tipos de empresa. Tivemos, há alguns bons anos atrás, o caso da marca de energético, que divulgou uma coisa e não acontecia na realidade a prática, né? E aí teve todo um processo em cima dela, e recai sobre as bets também a forma de divulgação. Acho que nesse contexto também a gente entra muito em relação a como esses grandes influenciadores, eles vêm trazendo isso. Porque o influenciador que está aqui atrás, ele está visando a grana que vai entrar no bolso dele. Então, ele vai com esse assunto justamente para induzir, ele acaba induzindo a pessoa. Clica aqui, a pessoa clica, faz aquele depósito, achando que aquilo vai retornar para ela. E como vocês bem colocaram, a pessoa não tem noção de como realmente funciona, porque ela não estudou sobre aquilo. Então, ela vai apostar e o que vai acontecer? Ela vai perder e vai se frustrar, mas pode acabar se tornando até, que é ritmo da minha segunda pergunta aqui, né? Pode até acabar se tornando um vício, talvez. Mas aí volta aquela mudança de foco. Vamos tirar o foco só das bets e vamos segmentar. Sim. O influenciador, até agora, ele vinha tendo um papel no nosso cenário. Pós-pandemia, o influenciador tem que ter uma outra postura, uma outra responsabilidade, e aí cabe a ele também ter um jurídico para orientar, para fazer um bom contrato, porque ele pode responder em todas as diversas esferas aí, se ele causar dano a outra. Com toda certeza. Como o doutor comentou, vocês não assistem muito TV, e acho que é um panorama assim, geral da população. Vem diminuindo o consumo da televisão e canais abertos nos gerais para o consumo das redes sociais. Então, a influência que exerce seria a mesma de uma empresa que faria uma divulgação, uma propaganda na televisão. Aí entra a educação do consumidor, que não vai recair sobre somente a bet, né? Exato. Que muitas vezes é o que falta, né? A informação com dignidade para que o mais sensível, né? Ele tenha entendimento para que ele não fique caindo nesses golpes e se Eu acho que prejudicando. cabe muito o governo conscientizar. Isso. Certeza. Né? Eu acho que em poucas cabe palavras, muito. falta, né, na verdade. Falta, Né? O governo está interessado porque é um grande negócio, mas e aí? Tá bom, então vamos começar a conscientizar a galera. Acho que deveria ter mais investimento nisso. Isso. Sim. Mostrar para as pessoas que isso não é brincadeira e que isso pode gerar muitos Com prejuízos. certeza. A ludopatia é um deles, né? Vício em jogos. A gente tem vício em drogas ilícitas, substâncias ilícitas, vício em álcool, algumas pessoas. Ludopatia é um que vem em ascensão cada vez mais na nossa sociedade. Mas isso dá para driblar, viu? Porque assim, quando as empresas sérias, tá? Elas têm uma gestão tanto jurídica como administrativa, como de controle da ludopatia, que é interessante isso. Ela precisa ter a ideia de como é assim, vai, o Marcos, tá? O Marcos, ele é ali um jogador, tá? Então, eu tenho o meu cenário. Eu jogo, paro, jogo, paro. E isso é capaz das empresas de bets analisarem também o quanto você está jogando, o quanto você tem esse Perfil do acesso. jogador. Dá para eles fazerem meu perfil, seu perfil, o perfil de todos nós aqui. Então, o que acontece? Existe essa possibilidade. Quando as empresas veem que você jogou, você parou, você jogou, você parou, você jogou, você parou. E aí vem uma linha tênue, totalmente diferente do comum. Joguei. Opa, alguma coisa está errada. Sim. Então, cabe às empresas travarem esse o perfil sistema, que já é um problema. Tá. falar, vamos conversar. Sim. E aí cabe Esse às sentido empresas. está na regulamentação que vem, sim, do Está. Eita. Está quando você vai acessar a plataforma para jogar. Existem algumas que já estão trabalhando com reconhecimento facial, por exemplo, Interessante. ou biometria. Isso para quê? Para garantir que seja 18 mais, né? Aí a questão da ludopatia. Tem esse sistema que identifica o perfil do apostador.
Se você tem um perfil que está caracterizando uma possível ludopatia, você tem que fazer um reporte e, eventualmente, você bloqueia. Olha Tá? só. Aí você vai, a sua própria empresa vai fazer uma denúncia, né, do que está acontecendo para que seja analisado o perfil daquele jogador. Aí o que é importante a gente frisar? Isso é um cenário ideal de empresas regulamentadas. Sim. Por isso que é importante aí vir uma consciência das pessoas de verificar a plataforma que ela está jogando. Hoje nós temos uma infinidade de processos e tudo mais. Ah, mas eu cliquei no link e tal. Não é assim, até para fraude de banco. Funciona tudo mais ou menos no mesmo sentido. Eu vou avaliar, né? Onde eu tô jogando, onde eu tô gastando o meu tempo, o meu dinheiro, o meu empenho. Porque para ter essa análise de perfil, tudo isso tem um custo alto. E aí você vai ter que trabalhar numa empresa regulamentada. Perfeito. Até por uma analogia novamente, como eu tinha feito anteriormente, as redes sociais trabalham muito nesse sentido da dopamina, que é o que as bets trabalham na gente, e que geraria o vício. E as redes sociais, elas vieram, no começo também geraram grande comoção, grande polêmica, e foram aos poucos sendo regulamentadas, e hoje é algo muito estável na nossa sociedade, muito estável no cotidiano das pessoas. Acho que a gente caminha para isso futuramente. Mas você tem, da mesma maneira, o descontrole, né? Com Por exemplo, certeza. eu coloco o tempo do meu Instagram. Tem lá quantos minutos você pode ficar por dia. Depois ele avisa, você já excedeu. E aí eu tento sair ali. Porque, querendo ou não, você se perde, né? Sim, tem muita informação. Exatamente. E aí você percebe que a gente joga também a bola sempre do outro lado. A obrigação é sempre da empresa, é sempre do governo. Mas a gente tem facilidade de acesso às informações. A gente pode também se autofiscalizar nesse sentido, né? Quando a gente estava falando de ludopatia, tem a questão de política pública. A política pública, ela existe, mas ela é insuficiente no nosso país. Com Não tem certeza. como. E aí vira uma bola de neve, porque aí você tinha empresas que tinham empresas lucrando, mas que o dinheiro estava fora. Então, agora que o dinheiro vai começar a chegar e que pode haver uma cobrança maior nesse sentido do governo, né? Perfeito. A Bianca acabou matando aqui já essa questão das responsabilidades, né? Muitas vezes ou para o Estado ou para a empresa, ficou muito claro, né? E aí, para a gente finalizar aqui comigo e as meninas seguir, até que ponto vocês acreditam que essa publicidade massiva das casas de aposta pode ser considerada uma violação dos princípios da proteção ao consumidor ou até mesmo a dignidade humana? Vamos lá. Dignidade humana. A gente está falando de um princípio basilar lá da nossa Constituição. Só que aí eu vou voltar novamente naquilo que eu defendo. Você tem a liberdade de lazer, você tem a liberdade econômica, né? Então, quando especificamente o assunto é bet, ou jogos, ou casa de apostas, isso torna-se muito delicado. Mas se você aplicar para outras coisas, isso parece mais simples. As pessoas não destinam o dinheiro delas, seja do Bolsa Família ou de outra coisa, para comprar, de repente, uma bebida alcoólica. Cigarro. Sim. Jogar na Mega Sena, Loto Fácil. Sim. Nunca tivemos problema com isso. Mas a Então, questão entra nas bets, na hora que fala bet. Calma aí, gente. Muito, Direito meu, eu muito posso. pela publicidade também. Então eu acho assim, não se para analisar o que você está fazendo, mas de que forma você está fazendo. Então calma aí, se eu tô ali jogando na Mega Sena, eu vou lá toda semana, todo dia, eu jogo um valor. Nunca ganhei, vou ficar lá 10, 20 anos jogando, tô gastando. é a dignidade dele, é a dignidade da pessoa humana dele, de ir lá na lotérica e fazer o jogo. Então, eu acho que assim, hoje as bets estão aí em alta, logicamente, tem todas essas questões mal resolvidas, mas a questão aqui é você conscientizar as pessoas de que aquilo que elas estão fazendo é bom para elas, até que limite que elas têm que chegar. Então, eu para lazer, eu sei que eu posso gastar tanto por mês. Acabou. Eu não vou gastar o além. Então, acho que da mesma forma deveria ser com as bets. Gente, coloca na cabeça, isso é lazer. Isso é brincadeira, eu quero curtir, eu vou investir aqui para curtir da mesma forma que você vai no parque. Da mesma forma que você paga um Netflix, que você paga
qualquer outro meio de entretenimento. Vai no cinema. Então, eu acho que você precisa saber controlar. Eu jogo essa responsabilidade novamente para os influenciadores, porque eu acho que tudo isso é culpa do marketing feito isso e da falta de informação, entendeu? A gente vem de uma sociedade que ela já não gosta muito de estudar, né? E aí a falta de informação, chegar no público que joga o seu salário mínimo, já não ganha muito. Aí você joga o mínimo que você tem nisso. Né? Tem um ponto bem interessante, porque assim, se der muita informação, será que gira o negócio? Então, mas a questão... Mas aí é dois pesos, duas medidas, né? Você sabe que o negócio não vai dar muito bom, né? É mais a questão aí, voltando lá nos influenciadores e aproveitando um pouquinho. Ok. Quem hoje está aí em alta na mídia? Virgínia, Deolane, Felipe Neto. Felipe Neto parou de divulgar casas de apostas. Deolane, nós tivemos um problema muito grande com ela. Daniel, né? MC Daniel. Que ficou até muita coisa. Neymar, o próprio Neymar divulga, né? Então, aí a gente tem que parar para analisar. Essas pessoas, será que elas jogam? Elas mostram, né? Elas mostram ali Um videozinho de alguns segundos. 30 segundos. no Gravado. decorrer da publicidade. Olha, né, o filho dela agora tá. Aí eu faço uma perguntinha para vocês. Quando um influenciador desse tá lá jogando e tá ganhando, será que aquilo ali não é um demo? Sim, provavelmente. Com certeza. Já pararam pra analisar? Com Pode ser um demo. certeza. Eu posso ajustar um demo para ficar ganhando o tempo todo. Então, as pessoas em casa que não têm conhecimento, que não têm entendimento disso, falam, pô, se o Neymar ganhou, por 30 que eu mil não? reais agora. Só acabou que de- calma aí, gente. Já era rico. Eu compartilho da opinião que a fatia maior da pizza da culpa a gente pode colocar na parte do marketing hoje. Informação rápida, né? TikTok e tudo mais. Que hoje é Mas aí- regulamentado, né, gente? Novamente Sim. eu questiono. A Virgínia, ela vende só o tigrinho ou ela vende perfume? E as pessoas consomem só a Beth, e aí só a Beth é o problema. O outro consumo tá certeza. tudo bem. Então, entende que o nosso problema é bem maior. Sim, O sim. nosso problema talvez seja uma questão de Falta de educação, responsabilidade também, né? com de certeza. informação, educação financeira, educação no sentido de consumo, né? Uhum. Então, acho que a gente precisa parar de olhar a Beth isoladamente, entender como funciona, buscar conhecimento sobre o assunto, Uhum. né? Orientar pessoas que estejam passando por dificuldade a procurar, sim, ajuda, né? Mas parar de colocar como vilã e entender que o problema aí tá bem maior. Com certeza, com certeza. Eu volto num ponto, não discordando da opinião da doutora, mas trazendo uma outra questão que me veio. A Beth com os jogos é uma relação de consumo. Assim, talvez não oficialmente oficializada, mas por ter uma empresa hoje regulamentada e pessoas físicas ali jogando e consumindo aquilo. O nosso Código do Consumidor, ele é muito voltado para proteger o consumidor e responsabilizar as empresas. E a Beth não seria algo nesse sentido, visto que falamos, vivemos em uma sociedade que carece de educação financeira, carece de estudos, e em grande maioria, aqueles que apostam em grande medida não são pessoas ricas, são pessoas de baixa renda, que às vezes tivemos agora, usam um salário mínimo que elas ganham para isso. Uhum. Não seria de responsabilizar, não só as Beths, mas marketing no geral, excessivo, voltar essa responsabilidade para eles do que para as pessoas? É por isso que a maioria das empresas hoje de bet, elas têm internamente um controle para ludopatia. Se não tem, já estão desenvolvendo. É como eu disse lá, aí eu volto novamente. Você tem lá a ideia de como o Marco joga. Então, você já tem lá o meu gráfico. Sim, Se você viu que eu saí do normal, bloqueio. bloqueio. As empresas vão ter que fazer isso. Se elas não fizerem, elas vão começar a ter muitas demandas. Isso é fato, gente. Existe até um segmento interno, dependendo do tamanho da empresa e da organização, compliance e tudo mais, onde ela direciona esse jogador que está apresentando problemas para um atendimento psicológico.
E tudo isso para dar um atendimento adequado dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então, a questão do ônus da prova, artigo 6º. Então, amanhã ou depois, a pessoa vai ingressar com uma ação judicial, né, em face ali da empresa e dizer, olha, eu sou viciado e apostei. Mas aí a empresa vai lá e apresenta todos os mecanismos que ela tem de segurança, todo o perfil daquele jogador e que ela tomou todas as medidas cabíveis e que estavam dentro da legislação. Perfeito, olha só. Muito bom. Então, é Porque realmente mesmo. Porque a para questão- proteger a pessoa. Sim. Então, uma então é informação isso. que E as empresas vão escondida, ter que né? apostar mais nisso. Elas vão ter que tomar mais cuidado, porque senão Uhum. elas vão sofrer muitas demandas. Então vai ter que efetivamente desenvolver um sistema ou a possibilidade de travar. É igual, suponhamos, uma Bet, tá? Se ela recebe um depósito de 500 mil na conta, ela vai deixar esse apostador jogar esse 500 mil? Não, ela não pode fazer isso. Suspeito. Ela vai travar aquilo e vai denunciar o COAF. Isso já é determinado, tá? A própria lei já determina, olha, se houver indícios de lavagem de dinheiro, você tem que avisar o COAF. Então, ou seja, não é assim que funciona. E o próprio judiciário, ele tem como saber dessa jogada de uma pessoa que vem tentar lavar esse dinheiro e que essa empresa precisaria, no caso, denunciar? Ele tem como saber Então, disso? na Ele tá ali? realidade, uma das regras, tá? Quando há volumes altos, movimentações altas na conta de determinado jogador, Isso já... obrigatoriamente ele precisa, tá, analisar isso, bloquear, pedir a origem do dinheiro e denunciar o COAF. Você tem os órgãos fiscalizadores. Aí o judiciário ele vai tomar conhecimento a partir das informações que você leva, das provas, né? No caso, Aí, a própria empresa vai ter que fazer esse papel. exatamente. Aí tem a questão do 373, se você é o autor ou o réu, o ônus da prova a quem incumbe. Mas aí para o judiciário ele vai tomar conhecimento a partir disso. Mas a fiscalização você vai ter os órgãos próprios. Aí o que você vai levar a conhecimento? Ó, aqui, ó, eu já notifiquei o COAF. Uhum. Então a minha parte eu Eu já fiz. fiz. Perfeito. As bets têm que fiscalizar até essa parte. Elas, obrigatoriamente, elas É um têm que exemplo fiscalizar. dos 15 minutinhos que eu falei do Instagram. Então, você até havia comentado, né? Das redes sociais em geral. Eles também têm que colocar lá a segurança de dados, não sei o quê. Aí, mas o que que você faz para a pessoa? Eu tenho lá a ferramenta que dá a opção de controlar. Aí entra todo o Obviamente. contexto. Perfeito. Minhas perguntas? Vontade. Na visão de vocês, os contratos e termos de uso das casas de apostas, muitas vezes redigidos em outras jurisdições, oferecem garantia suficiente aos apostadores brasileiros em caso de litígio? Como esses conflitos costumam ser resolvidos na prática? Para você ter uma empresa no Brasil, ela tem que ter pelo menos 20% do capital ou de sócio brasileiro, tá? Uhum. Então, se a gente está falando em redigir qualquer tipo de contrato, ele vai ser redigido com as leis brasileiras. Então, já começa por aí. Então, ou seja, deverá seguir a nossa legislação. A gente para analisar o seguinte contexto. Hoje, quando você está pedindo a licença, tá, submetendo a documentação da outorga, você já tem que fazer o registro e o cadastro no consumidor.gov, no Reclame Aqui não, né? No consumidor.gov. Tem mais uma, tem acho que Eu mais umas acho que- 3 ferramentas. Porque assim, o que acontece? Quando houver as reclamações direcionadas no consumidor.gov, você é obrigado A responder. a responder. E se você não responder, eles vão vir, oh, calma aí, o que está acontecendo aqui? Você precisa responder o consumidor, você precisa dar
dar o feedback para ele. Então, funciona? Funciona. Funciona. Uma das melhores formas aqui de resolver qualquer tipo de demanda antes de você entrar com uma ação judicial, consumidor.gov. Isso resolve. E resolve muito. Então é assim, quando o legislador, tá, pensou em criar lá a lei e liberar as bets para funcionar, ele pensou em tudo isso. Logicamente que ele não conseguiu deixar tudo bem costuradinho para que não haja problema nenhum. Gente, é tudo muito novo, foi tudo feito às pressas. Então, assim, eles ainda estão aprendendo com os erros. Mas uma coisa está atrelada à outra, né? Então a gente tem primeiro o princípio da boa-fé, que vai nortear todos os contratos antes, durante e E depois. Uhum. E nós temos as segmentações. Então eu tenho lá a Lei Geral de Proteção de Dados. Quando eu ingresso em uma plataforma, eu faço o aceite para compartilhamento dos meus dados. Nada mais é do que um contrato. Eu estou Uhum. autorizando ali tudo certinho. Ok. Se dentro daquele termo de autorização não tiver a previsão que tem lá no artigo 7º, isso não invalida o que está na legislação, né? Então, assim, se você olhar como um todo, a proteção é grande, no sentido de que a gente tem um Código de Defesa do Consumidor bem protetor, Sim. de que a gente tem agora uma Lei Geral de Proteção de Dados com maior efetividade, Uhum. né? De que a gente tem a própria legislação da Secretaria de Prêmios e Apostas, que se vocês tiverem curiosidade, quiserem dar uma olhadinha nessa portaria 847, ela tem assim uma infinidade de anexos, aí dentro desses anexos tem mais os documentos que tem que entregar, é 827. 827. Depois de uma hora de conversa já tá então, assim, você vai ter, dentro de uma bet regulamentada, bastante segurança. E esses contratos de acordo com cada etapa, né? Vou fazer uma transação. A transação, ela tem a autorização em si, mas aí tem toda a regulamentação do COAF e tudo mais. E lembrando, tá, gente? É uma infinidade. É fato, é muito complicado de você conseguir fazer com que uma bet consiga a aprovação da SPA. É muito difícil. É complexo demais. O processo é gigantesco. Então, aquelas que estão lá na listinha, Aquelas que estão lá, passaram pelo crivo minucioso da SPA. Então, assim, eles estão fazendo o trabalho deles de forma maravilhosa, tá? E é um trabalho árduo, gente. Eu não estou falando isso porque a gente submete as empresas, mas sim que do outro lado, para você ter ideia, semana passada nós tivemos uma entrevista com o pessoal da SPA. Eles marcaram uma reunião porque a gente está submetendo uma empresa e eles queriam entender o porquê que a gente estava querendo realmente colocar os 30 milhões. Então, eles começam a questionar vocês se realmente vocês estão aptos. Não só pela documentação. Uau. Então, eu achei muito legal isso. E isso é bacana. Então, é assim, foi feito muitas pressas. Tá sendo dificultoso para todo mundo, tanto do lado de lá como do lado de cá, tá? Estamos aprendendo todos com os erros e eles vão aprender. E vai ter uma hora que isso vai estar mais tranquilo. Isso vai estar mais tranquilo. E assim, gente, eles estão dando o melhor deles, porque é trabalho, tá? Muito Embora trabalho. seja um crivo bem ajustado, vale muito a pena, né? Porque eles não correriam Esse essa risco. demanda, não é nem o risco, essa demanda, esse trabalho todo para não ter um retorno tão É que assim, lucrativo, né? se você for parar para analisar, se pegar as maiores aí que são, não vou citar os nomes agora, tá? Depois o senhor conta pra gente. Mas é assim, Aqui, ó. tem empresas hoje que são monstruosas. Sim. A questão é, se todas tiverem e passaram pelo crivo da SPA, foram aprovadas, pagaram outorga, estão pagando seus impostos corretamente. Lembrando, gente, que de todo esse dinheiro arrecadado, Tem uma parte a que maior parte eles são obrigados a distribuir. Diferente de uma Mega Sena, muito fácil. Porque acumula. E o que é sorteado é Enfim, uma parte é tudo. enfim, gente. Né? Agora,
As bets não, elas são obrigadas a passar uma boa parte, mas é boa parte. E ainda estamos próximos de uma reforma tributária, né? Então, assim, a coisa só Vem se mais envolve. por aí. Eu vou pegar nesse ponto que você falou. A gente falou muito sobre o jogo responsável, a regulamentação das apostas. Eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho de onde o pessoal que às vezes se interessa por isso pode achar essas que são regulamentadas, que estão dentro da lei. Legal. Porque às vezes a pessoa não sabe onde encontrar, vai naquela que o amigo indicou, o vizinho, e Os Acaba- influenciadores. acaba indo numa que não está distribuindo aquilo que De precisa. forma fidedigna. Bom, basicamente, Google, lista de bets autorizadas pelo governo. Você vai ter o site do governo federal. Você tem uma lista, como eu falei, atualizada até 22/4, salvo engano. Tá. Eram 71. Lembrando, só aproveitar esse adendo, lembrando que tem mais empresas que estão nessa lista que ainda estão naquele processo de emissão de documentação. Algumas delas ainda estão operando, Com mas via liminar, tá? Então, estão operando. Tá? E é só para deixar esse adendo. No site do governo eles separam. Tem essa lista principal e tem a lista das que estão operando com ordem judicial. Que significa que se estão lá, estão legalizadas, mas ainda em processo de regulamentação. Muito obrigada. Imagina. Quer seguir? Acabou. Foi isso? Bom, acredito que seja isso de mais importante, assim, de tema geral que a gente tinha combinado de tratar, assim, no sentido do tema das bets. Pergunto a vocês têm mais algum adendo a fazer, algum assunto, pauta a levantar? Olha, eu vou me controlar, porque praticamente só eu falei. E se deixar, a gente fica aqui mais umas 3 horas sobre o assunto, porque um gancho leva a outro. Com né? certeza. Mas eu acho que a gente trilhou aí um bom caminho, passou pelo histórico sobre a responsabilidade, questão do governo, de responsabilidade e até mesmo sobre a nossa busca por essa informação, que é muito importante. Acho que a gente fechou de maneira assim maravilhosa. Perfeito. Muito bom. Eu acho que, só aproveitar para dizer, que eu acho que as pessoas precisam tentar conhecer um pouquinho do que vão fazer, do que vão. É igual a Instagram, gente, TikTok. Gente, tá aí para todo mundo ver. Então todo mundo tem acesso. Da mesma forma como as bets. Então é assim, Acesso você. e controle, né? Como bem a doutora colocou. Eu acho que você tem que ter o bom senso. E na dúvida, procura um profissional da sua confiança, um profissional de direito, né? Um advogado, Fazendo marketing. para te orientar e te auxiliar nesse sentido, ou mesmo dúvida com marketing, né? Nossa, se isso aqui tá certo, se não tá, né? Isso a gente tem que adotar para tudo na vida. Na dúvida, procura uma orientação, um auxílio de maneira preventiva. Com certeza. Bom, gente, acho que a gente já se encaminha para o final. Vou só fazer um bate-bola rapidinho, vocês não estavam esperando, mas coisa básica. Coisa básica. Vou começar com a doutora Ariane. Em uma palavra, advocacia. Vida. Uau. Dr. Marcos, em uma palavra, justiça é... Paixão. Muito bem. Quer pegar aqui, Bi? Ou- Pode continuar, fica tranquila. Brasil, para você? Complexidade. Perfeito. Dr. Marcos, direito. Tudo de bom na vida. Paixão. Desculpa. É que assim, eu aprendi. Que bom, que É bom. magnífico. Eu sou administrador, fui administrador de empresas durante muito tempo. E aí aprendi que o direito é magnífico, Verdade. brilhante. Deveria ser Logicamente- pauta de ensino, né? Ensino médio. Eu acho que deveria ser. Sim, Olha só que Como você interessante. estudou? E tá aqui. Olha que interessante. Interessante. mas eu acho que é uma coisa Constituição muito deveria ser gostosa. base. Sim. E eu acho que todo mundo deveria aprender. Acho que a partir do primeiro ano, segundo, terceiro ano, assim, ó, acho que as crianças já deveriam começar a ter o entendimento disso. Uhum. Porque
É direito apaixonante. civil, Logicamente, enfim, de vez em quando Constituição, você devia toma ser- decisões É, erradas, aí você fica meio triste. sim. Mas é apaixonante, acho que é por isso que a gente faz isso, né? Direito é muito importante na nossa vida, né? A gente nos blinda o conhecimento. A gente citou em alguns episódios anteriores com outros convidados, foi levantado esse tema de quão importante é o conhecimento do direito e hoje a gente, na faculdade, a gente começa a ter um olhar totalmente diferente Com para certeza. as coisas que a gente faz ali no dia a dia. Uma compra e venda simples, você já fica pensando em tudo aquilo que tem por trás. Exemplo que eu guardei da aula do Julinho, que quando eu vier dar aula aqui na... Olha, Vou utilizar direta. com os meus alunos, tá? A gente pensa no direito, né? Eu até utilizei a palavra vida, ele paixão e tudo mais, e nós aqui inseridos no contexto numa situação mais ampla. Mas o exemplo que ele utilizava em sala de aula é quando eu compro um pão, eu não estou fazendo um negócio jurídico? Sim. Sim. Com Coxinha com certeza. a coca. A coxinha. Coxinha nossa Coxinha com a coca. Não podemos esquecer da coxinha com a coca. Sim, É o que move a nossa vida, né? sim. E o direito vem se adaptando à vida, dada a presença dele. O direito digital a gente agora tem essa matéria na faculdade, né? De tão importante que o direito se torna, que ele se adapta à rotina, Sim, à vivência das pessoas. exatamente. Doutora, o futuro Futuro próspero. Doutor, apostas. Apostas? Talvez escolher uma bet que seja regulamentada. Perfeito. E eu faço uma última pergunta. Qual tem sido o legado de vocês? Nosso legado, eu tenho comigo o jargão do direito preventivo. Levar sempre a informação de maneira preventiva e adequada para que a gente tenha acesso às pessoas e para que elas possam ter essa sensação de acesso ao direito, à justiça, aos patronos que nós estamos tendo aqui. E eu acho que assim, honestidade é uma das coisas primordiais no direito. E é bonito de se ver quando você fala a verdade. Você não precisa mentir para tirar um cliente ou ajudar um cliente. Eu acho que quando você vê que realmente o problema é muito grande, você tem que pensar de uma maneira em minimizar o problema que ele já se buscou. Na maioria das vezes você quer ludibriar ou mentir ou ir por outros caminhos, mas lembra que a verdade ela sempre vai aparecer. Então é assim, vai eu acho que prevalecer. ser honesto, ser correto, ser o mais claro possível. Eu acho que o direito tá aí. Acho que a partir do momento que você comprova que você tem um direito, tá? Ou que seu direito como é que se diz? Furtado de você, coloca tudo no papel bonitinho, sem alteração de provas, sendo sincero, sendo correto. Porque eu acho que é isso. E se você tiver oportunidade, antes de uma demanda, ou então até mesmo no curso da demanda, você conseguir conciliar e ajustar isso, que isso vai ficar para o próximo ponto, claro. Eu acho isso muito vantajoso. Porque para analisar, gente, no processo judicial, da maneira que o judiciário já está tão atordoado, tão atarefado, porque enxuga sigilo, né? Sai 200, entram 300 processos. Só que assim, eu tive uma discussão com você, então você bateu no meu carro, eu chego para você, você bateu no meu carro, vamos fazer o seguinte, aí você vai procurar ajudar, me procurou aqui, eu vou fazer um acordo aqui, rapidinho, vamos resolver, vamos homologar esse acordo para ele ter validade jurídica. São coisas simples. Sim. Que eu acho que assim, vocês, a gente aqui que é de um mais novo aí no direito, vocês que vão ainda engajar aí, pensa, por que não resolver um problema, Sim. uma aflição E de até uma mesmo pessoa? trazer o próprio cliente à realidade, né? Porque- Mostrar para ele ali o que é, qual que é o seu benefício nisso e qual que vai ser o tamanho do seu prejuízo se você for arcar com toda essa... Se você for colocar o judiciário no meio, porque muitas vezes a pessoa vem, principalmente dependendo da
da honestidade do próprio advogado, ele vem com essa intenção financeira. Ele não quer saber, ele falou, vou cobrar o meu aqui. E não coloca esse cliente na realidade. Depois, quando esse cliente vai se apossar da realidade, ele fala, meu Deus, era só um acordo. E aí vocês conseguem resolver. É um processo que poderia durar 5, Sim, 10. Aquela aflição que poderia se estender. sentimos isso na Por que pele. não resolver Sim, mais rápido? E de Exatamente. forma amigável. Uhum. com certeza. Eu acho que é muito bem mais simples, né? E vai. Muito bem E, colocado. e é vantajoso para todas as duas partes. Sim. Com certeza. Muito bem colocado. Só colocando uma coisa, nós estávamos conversando hoje depois da aula e a gente falou isso, do advogado trazer o cliente para perto da realidade sem o famoso juridiquês. Que a gente chega com o juridiquês, assusta o cliente e aí a gente, não, tem que colocar o judiciário no meio, porque senão eu vou perder uma coisa absurda dessa, sendo que um acordo resolveria o problema, né? Porque eu acho que quando a gente fala na linguagem mais clara, para os leigos, né? Fica mais fácil deles entender e, tipo assim, fica melhor pra gente também, né? No caso, a gente, futuros advogados, e pra vocês, advogados, né? Mas é isso. Mas considerações finais? Que aí eu vou só fazer um ganchinho bem rápido. Fique à da vontade, cultura do fique à litígio, vontade. Já que ela puxou. Então, assim, acho que isso acompanha a nossa sociedade já há muito tempo. Por isso que eu levanto a bandeira aqui da prevenção, né? Tenha o advogado como um amigo, como alguém para te auxiliar mesmo. E sempre que possível, de maneira preventiva. Então, às vezes eu conheço alguém, aí eu falo, eu sou advogada, toma aqui o meu cartão. Aí a pessoa espera não precisar, eu falo, precise sim, compra uma casa, troca de carro, qualquer ato que você for fazer, conta com o auxílio do advogado. Não pensa só em problema, não pensa só na questão penal, eventualmente, né? Que tudo bem também, acontece, e para isso nós estamos aí. Sim. Mas pensa nesse preventivo, né? A gente precisa mudar. Olha quantas coisas dentro do contexto jurídico nós falamos aqui hoje. De consumidor, de contrato, de reflexos na esfera civil e penal da atuação e tudo mais. Então, assim, é muita complexidade de informação, de legislação. Então, a gente precisa simplificar isso. E muitas vezes é por meio de um acordo, por meio da honestidade, de informar, olha, um processo, eu não posso te dizer o tempo que vai durar, não existe causa-ganha, existe custas nesse valor, né? Mas existe aqui essa opção ou não. Entender quando o processo é realmente a última ratio. Ótimo. E as minhas considerações finais é só agradecimento, tá? Obrigado pelo convite, agradeço muito a minha esposa que acabou me incluindo no direito, agradeço muito ao Francisco, que foi um dos nossos primeiros clientes em Betis, que nos alavancou, que nos ajudou muito e até hoje é nosso cliente, tá? E agradeço a oportunidade de trabalhar com a doutora, certo? Que Deus nos abençoe. Eu acho que é isso, acho que eu só tenho que agradecer, tá? Só tenho que agradecer muito e obrigado pela oportunidade e espero que a gente se veja mais. Com certeza. Legal. Com certeza. Muito gostoso, obrigado, gente. Obrigada. Esse espaço é de Deixa um vocês. espaço para vocês também divulgarem as redes sociais de vocês, do escritório, caso se sintam à vontade e queiram. E caso não, a gente vai finalizar. Quer saber mais sobre isso? Sem Batista e Bispo, advogados. Nossa, é isso, galera. Chegamos ao final de mais um episódio do Legado Jurídico Cast. Vemos vocês nos próximos episódios. Não deixe de nos seguir e ativar os sininhos lá para vocês receberem as nossas notificações. Mais informações, os nossos convidados de hoje estarão nas nossas redes sociais. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.